Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo a mais um programa Palavra Viva. Mais esse momento que nós tiramos o nosso dia para estarmos com o Senhor, porque quando nós lemos a Palavra de Deus, nós refletimos a Palavra de Deus, nós estamos com o próprio Deus. Deus é a própria Palavra, Jesus é a própria Palavra, a verdade, a vida. Então, é isso que nós buscamos fazer sempre. Tirar esse momento para estar com o Senhor, estar mais perto de Deus através da sua palavra, através do seu Evangelho. Nós vamos começar com uma oração, pedindo a Deus que envie o seu Espírito Santo sobre nós, para que possamos bem ouvi-lo, bem entendê-lo, estarmos verdadeiramente na sua presença nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nós queremos nos colocar em Tua presença, pedir o Teu Espírito Santo sobre nós, para que nos dê um bom entendimento, para que prepare os nossos ouvidos para bem ouvi-lo, principalmente o nosso coração, para acolher a Tua palavra, acolher a Tua verdade, acolher tudo aquilo que o Senhor quer transformar na nossa vida neste dia. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos partilhar o Evangelho, ainda o Evangelho de Mateus, Mateus 12, de 14 ao 21. Ouçamos. Os fariseus saíram dali e deliberaram sobre os meios de o matar. Jesus soube disso e afastou-se daquele lugar. Uma grande multidão o seguiu e ele curou todos os doentes. Proibia-lhes formalmente falar disso, para que se cumprisse o anunciado pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, meu bem-amado, em quem minha alma pôs toda a sua afeição. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos pagãos. Ele não disputará, não elevará sua voz. Ninguém ouvirá sua voz nas praças públicas. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega. Ainda que faça triunfar a justiça. Em seu nome, as nações pagãs porão sua esperança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse Evangelho, o Senhor vem mostrar para nós, Jesus vem nos mostrar um dos momentos, onde os fariseus, os saduceus, aquele povo, estavam já tentando armar para matá-lo, para prendê-lo, para arrancar e pegar Jesus. E aí Jesus, para evitar que isso acontecesse, ele se retira daquela região. E no momento que ele vai se retirando dali, ele ainda encontra muitas pessoas no caminho, muitos doentes, muitas pessoas clamando o toque de Jesus. Jesus toca a todos e cura todos. E pede aos presentes para não contar, não revelar que era ele. Não contar para as pessoas o que estava acontecendo. E aí nós poderíamos pensar de por que Jesus fez isso. Duas coisas me deixam pensativa sobre esse Evangelho e nós podemos refletir sobre isso. Primeiro, Jesus ouve falar que ele vai ser perseguido. Ele vê que os saduceus estão querendo prendê-lo. E aí Jesus se retira dali. Jesus sabia que ele de fato iria ser preso e ser crucificado, mas ainda não era a hora. Ainda não era o momento
que Deus havia escolhido, ele ainda tinha o que fazer. Ele ainda tinha muito para revelar. Por isso ele fugiu dali. Por isso ele se retirou daquele lugar. Mas aí o interessante é que Jesus sai daquele lugar, mas ele não se esconde. Jesus podia muito bem se esconder numa caverna, num local distante, até que a poeira baixasse, até que os saduceus, os fariseus esquecessem um pouquinho dele. Mas não. Jesus se retirou daquele local para sair um pouco ali da mira desses que queriam prendê-lo. Mas por onde ele passou, ele continuou fazendo a sua obra de cura. A sua obra de curar, de anunciar o evangelho, de curar todos aqueles que estavam presentes. E Jesus pedia para que não falassem sobre isso, exatamente para cumprir uma profecia. Aqui nós lemos um trecho da profecia do profeta Isaías. E Jesus, ele é tão fiel ao Pai, tão fiel, que ele cumpriu exatamente as profecias. Eram muitas as profecias que falavam de Jesus. E nessa busca da fidelidade, o Senhor deixa para nós algumas coisas para a gente refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas missões, os nossos trabalhos. Primeiro, será que nós temos vivido essa fidelidade à vontade de Deus? Deus tinha uma profecia a se cumprir e Jesus foi cumprir a profecia. Ele era o próprio Deus, ele podia mudar tudo, mas ele quis ser fiel e mostrar que ele era o mesmo Deus lá daquele povo escolhido, do povo da primeira geração, o povo de Abraão. Jesus queria mostrar isso, que ele era fiel e ele era o mesmo Deus, conhecido talvez em alguns momentos como Deus desconhecido. Os hebreus falavam os Deus de nossos pais, ele era aquele Deus. E aí ele foi fiel a tudo isso. E aí nós precisamos refletir sobre quem nós somos hoje. Nós, no nosso local, onde estamos inseridos, seja na minha família, seja no meu trabalho, eu sou quem eu devo ser? Eu sou aquilo que o Senhor pediu para que eu seja? Se eu sou uma mãe, eu sou uma boa mãe, eu cuido dos meus filhos ou eu deixo para que os outros cuidem? Se Deus me colocou numa profissão, eu faço bem essa minha profissão, eu cumpro bem esse meu papel, eu faço aquilo que Deus quer ou o que eu quero? Será que eu sou fiel às vontades de Deus? Essa é uma das reflexões que podemos fazer e precisamos fazer sobre esse evangelho, sobre a fidelidade a Deus. Como Jesus foi fiel, nós também precisamos ser fiéis. Nós também precisamos fazer a nossa parte. E às vezes também precisamos entender quando é hora de se retirar para evitar o mal, mas se retirar não é esconder. Quantas vezes em situações do nosso dia precisamos ser o primeiro a calar diante de um conflito? As pessoas, às vezes, podemos até estar certo, podemos até numa confusão aí, numa discussão de família, no trabalho, com o chefe, com o empregado, nós podemos até estar certo, mas às vezes precisamos ser o primeiro a se calar, o primeiro a se retirar, porque não é a hora ainda. Porque a verdade de Deus é que vem e faz e acontece, não a nossa. Não é com os nossos gritos, não é com os nossos excessos que nós vamos colocar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Possamos aprender isso com o Senhor. E para encerrar esse primeiro momento, eu quero te fazer esse convite de anotar no dia de hoje um ponto onde eu preciso ser mais fiel àquilo que o Senhor me pediu, àquilo que o Senhor me chama. Em breve, já a gente volta com o nosso programa Palavra Viva.
Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva. Estamos partilhando hoje o Evangelho de Mateus, Mateus 12, de 14 ao 21. Esse Evangelho que começa nos dizendo sobre o desejo, sobre os fariseus saírem e procurarem um meio de matar Jesus. Jesus se retira daquele local. No momento em que ele se retira, ele ainda cura várias pessoas. E nós refletimos um pouco no primeiro momento sobre a fidelidade de Jesus a Deus, as profecias. Jesus foi fiel a todas as profecias que falavam sobre a sua vinda, fiel à vontade de Deus, e aí com esse evangelho o Senhor também nos chama a essa fidelidade, a sermos fiéis ao que Deus nos pede, ao que Deus nos confia. E agora nesse segundo momento queremos partilhar um pouco sobre a profecia, sobre aquilo que dizia de Jesus, sobre aquelas palavras que estavam sendo, de fato, realizadas naquele momento. A profecia tinha sido dita há muito tempo atrás, mas ela estava sendo revelada ali. E o evangelista deixa claro, ele transcreve aqui a profecia para que as pessoas entendam essa fidelidade, de Jesus, entendam esse projeto de Deus para todo o povo, onde ele dá as profecias e as profecias se cumprem. Essa profecia nós temos muito que aprender com ela, muito. Nós precisamos buscar enraizá-la na nossa vida. Ele diz o seguinte: eis o meu servo a quem escolhi, meu bem-amado, em quem minha alma pôs toda a sua afeição. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos pagãos. Primeiro, mostra aqui o quanto é o amor do Pai pelo Filho. Eis o meu servo, aquele meu bem-amado que eu escolhi. Aquele onde a minha alma pôs toda a sua afeição. Aquela onde Deus colocou toda a sua afeição no seu próprio Filho. Isso é a maior prova de amor, porque Deus se encarna e manda o seu Filho por nós. Aquele que recebe toda a afeição de Deus, vem para aqui, se encarna, está em nosso meio, vive toda a história para nos salvar e carrega os nossos pecados, as nossas dores na cruz, as nossas injúrias. E é bonito porque farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará a justiça aos pagãos. Jesus, ele veio anunciar primeiro às ovelhas da casa de Israel, as ovelhas perdidas, aquele povo, os israelitas, os hebreus, que já haviam ouvido as profecias, que já ouviam falar, sabia que uma hora ou outra Jesus viria. Ele vem para esses, claro. Muitos desses não entendem, não acreditam, não creem, endurecem os corações. Mas Jesus vem para os pagãos. Jesus vem para aqueles que nunca ouviram falar da sua existência, que nunca ouviram falar de Deus, do tal Deus desconhecido, que nunca viveram essa experiência. Ele vem principalmente para que as pessoas possam experimentar esse amor,
esse amor do mesmo jeito que o Pai colocou todo o seu afeto em Jesus. Jesus também coloca todo o seu afeto em nós, toda a sua afeição em nós. É por amor que Ele vive toda essa história de salvação aqui no Evangelho. Jesus ama, Ele vive aquela experiência do amor, aquele amor verdadeiro, total, fecundo. Não um amor como é falado por aí hoje em dia, tudo é amor. Não, é uma experiência de um amor real. Do mesma forma, como fala aqui a profecia, em que Deus diz que envia seu servo, seu filho amado, que coloca nele de toda a sua alma a sua afeição. Jesus, Deus, ao nos criar e ao nos salvar, Ele coloca sobre nós toda a sua afeição. E o convite dele é apenas que a gente volte a afeição para Ele também. Que a gente volte os nossos afetos e nós possamos também amá-lo. Mas vamos continuar aqui com a profecia. Ele não disputará, ele não elevará a sua voz, ninguém ouvirá a sua voz nas praças públicas. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumiga. Ainda que faça triunfar a justiça, em seu nome as nações pagãs porão a sua esperança. E aqui é interessante porque falamos um pouco da questão de resolver os conflitos. Jesus, hora nenhuma, briga com esse povo. Jesus, hora nenhuma, levanta sua voz, arma um escândalo, se defende. Não, porque ele foi cumprir a profecia. A profecia dizia que ele não faria isso, que ele não elevaria sua voz, que as pessoas não iriam conhecê-lo como um homem de disputa, muito pelo contrário. E essas atitudes de Jesus também precisam refletir nas nossas atitudes. Será que nós também temos essa postura do Senhor? Ou nos deixamos levar pelos nossos impulsos? Uma outra questão aqui dessa profecia, onde fala que em seu nome as nações pagãs porão a sua esperança. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande essa profecia, porque nos mostra o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus. Os pagãos não conhecem Jesus, não ouviram falar de Jesus. Os pagãos era aquele povo que adorava vários deuses, que viviam várias coisas, mas que nunca tinham experimentado esse verdadeiro amor. E aí, o profeta deixa muito claro que no nome de Jesus, os pagãos serão a sua esperança. E hoje, como tem sido a nossa evangelização? Como tem sido o nosso olhar ao povo pagão e ao povo de Deus, ao povo de Israel? Todos nós que recebemos a graça de estarmos com Deus, que recebemos, você que está aqui ouvindo a palavra de Deus, partilhando, rezando, você ouve sempre ou talvez é a primeira vez que você tem esse contato, você já é um escolhido por Deus. Nós lemos aí nos últimos dias, as últimas palavras, Deus escolhendo os apóstolos, Deus enviando os apóstolos, Deus também te escolheu. Deus também te chamou, te enviou, te chama a anunciar a palavra dele. E aí você tem anunciado aqueles que estão ao seu redor, e o que o Senhor te confia, você tem anunciado aos pagãos. Se até os pagãos vão colocar a esperança no nome de Jesus, fica o questionamento. Onde está a nossa esperança? Em quem está a nossa esperança? Às vezes corremos o risco de anunciar a salvação, anunciar o reino para tantos, mas nós mesmos não colocamos a esperança no local certo, que é o Sagrado Coração de Jesus, que é o nome de Jesus. Aí deve estar a nossa esperança. Aí deve estar aquilo que vai nos salvar. Estamos passando pelo mundo uma situação difícil, onde hoje as pessoas colocam a esperança de que
vão vir as vacinas e tudo vai voltar ao normal, a esperança está nas vacinas, a esperança está nos governantes, a esperança está em alguém que vai vir e resolver os nossos problemas. Não. Nós vivemos tribulações, dificuldades, que Deus pode sim usar de pessoas, de situações, para resolver as questões. Mas a nossa esperança deve estar em Jesus, no nome de Jesus. Mas aqui precisamos refletir também sobre a esperança. Qual que é a verdadeira esperança cristã? Será que a esperança cristã é aquela esperança de ter os nossos problemas resolvidos? É aquela esperança de, eu já pedi tanto uma graça para Deus, eu estou esperando Ele me dar essa graça, eu tenho esperança que minha vontade será realizada? Aí que está, meu irmão, a verdadeira esperança cristã, a esperança divina é aquela que nós esperamos a vida eterna. Nós temos esperança que um dia vamos alcançar a vida eterna, que um dia nós seremos almejados com essa graça de estarmos juntos com Deus no céu, de estarmos com Ele, de ter a vida eterna. Essa é a esperança cristã. Essa é a esperança do nosso coração e essa é a esperança que precisamos propagar. O reino de Deus está próximo. Jesus anuncia isso em todo o Evangelho. Sejamos fiéis a Deus, sejamos fiéis àquilo que o Senhor nos pede, ao meio de conduzir as coisas que Ele nos pede. Tenhamos a graça de colocar no Senhor também o nosso afeto, porque nós reconhecemos que fomos amados por Deus, que fomos amados e Jesus também colocou sobre nós o seu afeto. Como Deus colocou o seu afeto em Jesus, nós somos chamados a amá-lo de volta, a colocar sobre ele também o nosso afeto. E por último, a nossa esperança. A esperança de alcançarmos a vida eterna. A esperança de sermos totalmente redimidos, de estarmos com Deus no céu, de receber o convívio dos eleitos, a comunhão dos santos, estarmos com Deus, vê-lo face a face, viver essa experiência do total amor de Deus. Essa é a nossa esperança. É sobre isso que nós precisamos rezar, que nós precisamos refletir e buscar a intimidade com o Senhor. Agradeço a você que está conosco, que esteve até aqui. Muito obrigada por participar, por rezar junto com a gente neste programa Palavra Viva e que Deus te abençoe. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.